E aí galera, Eric aqui com outro vídeo de World of Warcraft. Dessa vez ensinando a jogar de Bruxo Demonologia. E na minha opinião é uma das classes mais fortes do jogo para dano em área. E tem um dano single target também excepcional. E nesse vídeo eu vou estar explicando então um pouco dos talentos, um pouco da rotação, algumas habilidades de ataque, algumas habilidades de defesa. Então bora lá! Então vamos lá ver um pouco aqui os talentos do Bruxo de Demonologia. E aqui no nível 15 a gente tem Açoite Pavoroso, Força Demoníaca e Bombardeiros de Bile de Flagelo. Aqui as nossas duas opções mais viáveis são Força Demoníaca e Bombardeiros de Bile. Qual que é a diferença? Força Demoníaca no geral, ela dá mais dano, ela faz seu guarda-vil dar 400 mais de dano com o Tempesta-Vil, que é a habilidade de dano do demônio. Em compensação, ela tem 1 minuto de cooldown, então ela tem um cooldown um pouco mais alto e ela dá um pouco mais de dano. O Bombardeiro de Bile, ela tem um cooldown reduzido e ela dá menos dano e ela gasta fragmento de alma, que é uma das grandes diferenças aqui. Atualmente eu estou testando com Força Demoníaca, mas o Bombardeiros ele também funciona muito bem. Aqui no nível 30 a gente tem Chamado Demoníaco, Sifão de Poder e Ruína. Aí antes de falar, o Açoite Pavoroso ele faz com que os Espreitadores do Medo eles deem um pouco de dano quando eles pulam, quando você invoca eles em área. E, sei lá, não é um dano que faz uma diferença muito grande. De volta aqui então no nível 30, o Chamado Demoníaco ele faz com que a Seta Sombria tenha 20% de chance de reduzir o custo do Estilhaço de Alma no próximo Evocador de Espreitadores do Medo. Então, no geral é uma opção melhor, porque como ele tira o cooldown da habilidade e diminui um pouco o custo dela, de forma geral ela aumenta o seu dano. Você tem uma possibilidade melhor de rotação com ela. Sifão de Poder para você conseguir mais carga de núcleo demoníaco. O núcleo demoníaco é uma passiva do bruxo, que sempre que um dos seus diabretes morre, ou quando o Espreitador do Medo morre, quando o Espreitador do Medo morre, você tem 100% de chance de conseguir uma seta demoníaca de graça. E quando seus diabretes morrem, você tem 10% de chance de conseguir a seta demoníaca procada. E o Sifão de Poder ele sacrifica 2 diabretes para você conseguir 2 núcleos demoníacos, que é a seta demoníaca gratuita. Então, no geral, não vale a pena, porque como você vai conseguir usar o seu espreitador por instantâneo e custando menos, de qualquer forma, na hora que ele sumir, ele vai te dar 100% de chance de conseguir a seta demoníaca. E Ruína é uma habilidade que dá um dano muito bom, só que ela demora muito tempo para procar. 25 segundos é muito tempo, e a maior parte das lutas mal dura esse tempo, então no geral não vale tanto a pena por essa quantidade de dano. Aqui no nível 45 a gente tem Pele de Demônio, Impulso Ardente e Pacto Sombrio. A Pele de Demônio ela aumenta um pouco o seu Lich, ela aumenta um pouco a quantidade de vida que você consegue recuperar com Drenar Vida e, sei lá, não é uma habilidade que é tão viável quanto as outras duas. E as outras duas elas são habilidades completamente distintas. O Pacto Sombrio sacrifica 20% da sua vida para te dar um escudo de 250% da vida que você sacrificou. E ela é uma habilidade muito boa para defesa, só que também Impulso Ardente ela é uma habilidade que aumenta a velocidade de movimento em 50%, só que você sacrifica 4% da sua vida por segundo. A diferença aqui é que o bruxo demonologia ele não tem uma mobilidade muito boa. Então é situacional. Se você está numa luta e você está sentindo que ter um pouco mais de defesa vai te fazer diferença, então você deveria muito usar Pacto Sombrio. Se não, se você está numa luta que você sente que a mobilidade vai ser melhor, Impulso Ardente também é muito bom. Aqui no nível 60 a gente tem Das Sombras, Golpear Alma e Evocador Diabo Vil. O Das Sombras é uma habilidade interessante, né? Que dá um pouco mais de dano para os evocadores, que honestamente a gente não precisa. Os evocadores eles são
Eles são meio que o começo da rotação normal, sem o burst, então no geral não vale tanto a pena investir neles, especialmente porque as duas outras opções são muito melhores. O golpear alma faz com que o guarda-vil ataque a alma do inimigo, dando dano, e quando não está aparecendo aqui, só que quando você usa, você também consegue um estilhaço de alma, que pode ser interessante, porque é outra forma de dar um dano legal e também conseguir mais um estilhaço de alma se você quiser colocar isso na sua rotação. E o Invocador Diabo Vil para a classe de Bruxo Demonologia é interessante porque você tem um demônio a mais que vai dar dano para você. Então aqui fala que a recarga é de 45 segundos, só que ele dura 15 segundos, então a gente pode falar que a recarga é de 30 segundos no total. E eu prefiro usar o Diabo Vil porque quando você usa o Tirano Demoníaco, no geral você consegue aumentar a duração do Diabo Vil, então você aumenta o seu dano sem ter que se preocupar muito com procar o golpear alma. Aqui no nível 75 a gente tem Fúria Negra, Espiral da Morte e Círculo Demoníaco. E são três opções interessantes, só que elas são completamente diferentes. Eu uso a Espiral da Morte por dois motivos. O primeiro é porque o Bruxo Demonologia ele não tem muita capacidade de interromper. Ele não tem essa habilidade igual a muitas outras classes. E para raid, para dungeon, você não vai conseguir interromper também com a Espiral da Morte. Só que no mundo aberto, fazendo quests, ela é uma habilidade boa para isso. Você horroriza o alvo e ele fica incapacitado por 3 segundos. E uma parte muito boa disso é que você recupera também 20% da sua vida. Então ela aumenta seu sustain de uma forma significativa aqui, que é o segundo motivo pelo qual eu uso ela. Fúria Negra reduz em 15% a recarga do feitiço Fúria Sombria, que é a nossa habilidade que stuna em área. E 1 minuto de recarga para 45 segundos não é uma diferença gritante, a não ser que você esteja numa situação que constantemente você está precisando stunar os inimigos. E Círculo Demoníaco é uma habilidade de mobilidade também, que você usa ela para conseguir se teleportar e remove debuffs. É o tipo de habilidade que você usa quando você está tendo dificuldade de se manter no mesmo lugar sem tomar muito dano. Você pode usar ela e você consegue ter uma mobilidade melhor com a classe. No geral, fica entre... As três são habilidades boas. Os três são talentos interessantes e vai muito de preferência. Eu prefiro usar a Espiral da Morte porque eu gosto do sustain que ela tem e desse controle de grupo também que ele agrega. Aqui no nível 90 a gente tem Conduíte da Alma, Demônios Interiores e Grimório Guarda-Vil. Aqui entra também de novo na questão da classe do bruxo ser mais interessante quanto mais demônios você consegue comandar. Demônios Interiores é uma habilidade interessante quando você usa consumição demoníaca, mas no geral, a cada 12 segundos você vai invocar um Diabrete, e no máximo você consegue invocar 2. Então eu sinceramente não sinto que é uma habilidade tão útil. Ela é uma habilidade que ela pode ter um potencial muito grande se você usar consumição demoníaca, mas no geral o guarda-vil, quando você vai usar o seu burst, ele dá mais dano, especialmente quando você usa o tirano demoníaco, que você aumenta a duração dele para praticamente 40 segundos. E Conduíte da Alma, 15% de chance de conseguir um estilhaço de alma toda vez que você gasta. Não é muito confiável, porque se você depende de ter um estilhaço a mais com 15% de chance, não é muito confiável. Então as outras duas habilidades no geral elas são muito mais confiáveis e também vai dar preferência, e eu prefiro o guarda-vil. E na hora que eu for explicar a rotação, vai dar pra ver um pouco do que eu tô querendo dizer. E aqui no nível 100 a gente tem Almas Sacrificadas, Consumição Demoníaca e Portal Etéreo. E, bom, o que aqui também, na realidade, é bem subjetivo o que você vai pegar. Almas Sacrificadas aumenta em 4% de dano da seta sombria e da seta demoníaca para cada demônio que você tiver. Dá pra fazer essa habilidade dar muito dano, só que no geral também não é muito confiável, porque os seus demônios eles estão constantemente sendo sacrificados e voltando. Então
também não é um dano que você sempre vai estar dando muito dano com essas habilidades. Consumição Demoníaca e Portal Etéreo são as habilidades que você vai estar querendo pegar. E a diferença entre elas é: a Consumição Demoníaca faz o seu tirano demoníaco, ele sacrifica todos os seus diabretes para poder dar mais dano. E é uma habilidade que ela dá muito, muito, muito dano. O problema é, de forma geral, na sua rotação, quando você estiver usando todos os seus demônios, você vai querer usar o tirano demoníaco depois que você usou os seus demônios principais, porque daí ele vai aumentar a duração deles. O problema é que se você usar todos os seus demônios e também começar a usar a mão de Gul'dan, o tempo que demora para você conseguir ter 9 diabretes no campo, que é o número ideal para você sacrificar para empoderar o tirano demoníaco, os seus outros demônios já foram embora. Então você perde esse burst dos demônios para colocar todo o seu burst no tirano demoníaco. Por isso que eu tinha falado que os demônios interiores eles funcionam bem com o tirano demoníaco, porque daí é outra oportunidade de dar mais dano com ele. E, sei lá, você tem essa escolha de sacrificar todos os seus demônios para poder dar dano só com o tirano demoníaco e depois usar os demônios normais com uma duração menor, ou tem a opção que eu estou usando no momento, que é o Portal Etéreo, que você abre um portal e a cada estilhaço de alma que você usa, você invoca um demônio. Então ele é o começo da sua rotação de burst. Você vai usar o Portal Etéreo e você vai poder usar todas as suas outras habilidades. E quando você tiver usado todos os seus demônios, aí você consegue usar o tirano demoníaco e os demônios que saíram do portal também vão ter a duração aumentada. Então eu, no momento, prefiro usar o Portal Etéreo. E para os talentos agora é isso. Mais tarde eu vou explicar um pouco também algumas mudanças que vão ter no Shadowlands para alguns talentos, e que na realidade a Consumição Demoníaca talvez no Shadowlands vai ser a habilidade mais em conta. Talvez na realidade não. Com certeza ela vai ser a habilidade mais em conta. E é isso. Vamos falar um pouco agora sobre a rotação. Então, a rotação do Bruxo de Demonologia, ela vai funcionar nessa ordem. Você vai usar 2 setas sombrias para aumentar os seus estilhaços da alma para 5. E aí você vai usar Portal Etéreo, Grimório do Guarda-Vil, Evocar Diabo Vil, Evocar Espreitadores do Medo e Evocar Tirano Demoníaco. Então a sua rotação vai ficar algo mais ou menos assim. Seta sombria, você usa 2 para você ter os estilhaços no máximo. Você vai usar o Portal Etéreo. Logo em seguida você já usa o Guarda-Vil, Diabo Vil, Espreitadores e Tirano. Agora os seus demônios vão ficar um tempão no campo. E você pode usar a Força Demoníaca também. E você pode continuar usando a Seta Sombria para aumentar os seus estilhaços. Aí, enquanto seus demônios estão dando dano, você consegue spawnar mais demônios. Colocamos uma Seta Demoníaca. E enquanto seus espreitadores estiverem ativos, você vai conseguir usar eles mais uma vez. E no geral essa é a rotação básica que você vai querer usar. Se você sentir que está tendo dificuldade de ficar parado, porque o bruxo ele é conhecido como uma classe de torreta, igual o mago no geral, que são classes que precisam ficar paradas para dar dano. Só que, mesmo parado, você pode tentar se realocar. Você pode fazer isso de algumas formas. Você pode usar o seu portal demoníaco e colocar ele num lugar que você sinta que talvez te dê uma chance melhor de não tomar dano ou de se posicionar melhor. Ou você pode usar o impulso ardente que a gente tinha escolhido mais cedo, para a gente conseguir ter uma mobilidade um pouco melhor. E para a rotação básica do bruxo é isso. Agora para falar um pouco sobre as habilidades que a gente vai usar para complementar a nossa rotação. Sempre que os nossos demônios estiverem fora, o que a gente vai fazer? A gente vai sempre tentar usar a seta sombria até a gente ter uns 3 ou 4 estilhaços. Com os nossos estilhaços lá, a gente consegue usar a mão de Gul'dan. E a mão de Gul'dan é a nossa habilidade que spawna os diabretes e tem a chance de, sempre que um diabrete morre, ele reseta o cooldown de seta demoníaca. Então é uma habilidade interessante e às vezes dá pra gente trocar
o nosso talento do chamado demoníaco, que também faz que a gente possa usar o espreitador do medo instantaneamente com um estilhaço a menos. Que, de novo, quando a gente usa o espreitador, ele tem 100% de chance de dar pra gente uma carga de seta demoníaca. Então, a gente vai estar usando a seta demoníaca. Cada vez que a gente usa a seta demoníaca, a gente gera 2 estilhaços. E a gente vai complementando com seta sombria, seta demoníaca se tiver disponível, e mão de Gul'dan. O que mais que a gente pode fazer? Sempre que a gente tiver com uma quantidade razoável de diabretes, a gente pode usar a implosão, que é uma habilidade que a gente sacrifica os diabretes e dá dano em área. É uma habilidade interessante para dano em área, para complementar o dano. Quando você vê que os seus diabretes estão prestes a expirar, às vezes é melhor sacrificar eles para dar um pouco mais de dano do que simplesmente deixar eles irem embora. E é isso. Essa no geral é a rotação complementar que a gente vai usar enquanto as nossas habilidades estiverem em cooldown. Agora eu vou falar um pouco sobre as habilidades de controle em grupo do bruxo. Ele tem algumas opções que ajudam bastante na rotação. O primeiro que eu vou falar sobre é o arremesso de machado, que o guarda-vil arremessa a arma atordoando o alvo por 4 segundos. O guarda-vil no nosso caso é o Asgaraf aqui. E quando a gente aperta a habilidade, ele stuna um inimigo. É uma habilidade interessante para usar no mundo aberto e para PVP. E dependendo da situação funciona dentro de Dungeon & Raid também. A segunda opção que a gente vai dar uma olhada é o Medo. Medo é uma habilidade que a gente usa que desorienta o alvo por 20 segundos, mas dando dano nele, ele cancela o efeito. Então, dependendo, é uma habilidade boa para fugir, é uma habilidade boa para tentar se curar enquanto o alvo está fugindo. E uma habilidade que a gente vai, clica, tem um tempinho de casting e ela tá lá. A terceira habilidade que a gente vai dar uma olhada é a Fúria Sombria. Ela é uma habilidade interessante porque ela é um stun. Opa! Habilidade errada. Ela é um stun em área. A gente usa ela, tem um casting e stuna todo mundo em área ali por 3 segundinhos. É uma habilidade muito boa. E que a gente tinha pego no nosso talento, tem a Espiral da Morte, que a gente vai usar para fazer o alvo fugir um pouco também e para a gente conseguir se curar. Ela é uma habilidade muito boa, instantânea, interrompe o casting com o medo e é isso. Agora, para falar um pouco das habilidades de defesa e de utilidade do bruxo. Ele não tem muitas habilidades de defesa, mas ele tem uma habilidade de defesa muito interessante, que é a Determinação Interminável, que reduz o dano recebido em 40% e dá imunidade a efeitos de interrupção e silêncio. Então é uma habilidade muito boa para PVP, porque como ele é uma classe que precisa muito castar, você vai passar muito tempo com esse perigo de ser interrompido. Só que com a Determinação Interminável você não precisa se preocupar com isso, por 8 segundos pelo menos. E nos talentos a gente tem cadê? O Pacto Sombrio, que é opcional também, só que na questão de defesa é a outra opção viável. E para falar um pouco da utilidade da classe do bruxo, ele tem o Fôlego Interminável, que causa que a gente consiga respirar embaixo d'água, que é super interessante, dependendo da situação que você tiver, e aumenta a velocidade que você consegue nadar em 20% por 10 minutos. A gente tem Escravizar Demônio, que é uma habilidade complicada, porque ela escraviza um demônio, só que esse demônio ele substitui o seu demônio principal. E no geral, o seu demônio principal sempre vai dar um pouco mais de dano. Tem o Banir, que é como se fosse uma habilidade que tranca um demônio. E esse é o problema, porque é só demônio aberração elemental por 30 segundos. E sei lá, não é nada muito incrível, só que dependendo da situação pode ser útil. E as duas principais utilidades do bruxo de demonologia são o criar poço de almas e cadê? Aqui.
o Ritual de Evocação. O Ritual de Evocação, ele funciona quase como se ele fosse uma pedra de dungeon para summonar pessoas. Só que você consegue summonar quem você quiser, aonde você quiser. Você só precisa de mais 2 pessoas para poderem clicar. E o Criar Poço das Almas, ele permite que todo mundo que estiver no seu grupo consiga criar uma pedra de vida. Que, como recupera 25% da vida, é uma coisa muito interessante de se ter, independente da classe que você estiver usando. E agora, para falar um pouco das mudanças que a classe vai sofrer no Shadowlands, tem algumas coisas interessantes nas habilidades e nos talentos que vale a pena a gente ver. Primeira, que é super interessante, é que o Arremessar Machado agora não só ele vai stunar, como ele também vai interromper. Então aquilo que eu tinha comentado no começo, que o bruxo não tem uma habilidade de interromper, ele vai ter essa alternativa, super interessante, muito legal, vai aumentar muito a praticidade da classe. A nossa seta demoníaca vai ter um aumento considerável no dano, 7,3%, muito bom, vai aumentar bastante o dano da classe, no geral. Mão do Gul'dan vai ter 1,6% mais de dano, nada muito incrível, e Implosão vai ter 2,4% de dano a mais também. Super interessante aqui é que agora quando a gente summona o nosso tirano, ele vai instantaneamente gerar 5 estilhaços da alma, que muito bom, aumenta bastante a possibilidade de dano quando a gente já tiver esses estilhaços, que se alguém estiver jogando vai saber que é um talento que já tem aqui no BFA. A invocação dos demônios ela vai aumentar em 3,5 segundos. Isso é ruim de uma forma, só que é uma forma de balancear a classe, porque está em 2,5 segundos atualmente, vai para 6. E agora, para a gente ver um pouco os talentos, tem algumas coisas bem legais para a gente ver. A primeira é um aumento de dano na nossa habilidade de dano em área. E, sei lá, 2% de dano não é nada muito especial, só que é sempre bom ter. O que vale a pena ver é a consumição demoníaca, que eu tinha comentado mais cedo, né, que vai transformar esse talento no mais viável. Porque agora, ao invés de você consumir os diabretes, você vai consumir 15% da vida de todos os seus demônios. Então aquela rotação que eu tinha mostrado, onde você spawna todos os demônios e depois usa o tirano, ela vai ser perfeita para isso, porque assim que você invocar o seu tirano, ele vai consumir 15% de vida dos seus demônios e vai se empoderar, que vai aumentar muito, muito, muito o nosso dano. Então vai ser o talento de escolha para expansão. E é isso aí então, galera. Obrigado por assistir, espero ter ajudado. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa queira acrescentar, é só chamar, comentar aí no vídeo e se quiser se inscrever, deixar um like, ajuda muito. Valeu!